aquela pessoa, que é a natureza biológica, sim. De pessoas. Então, e Paulo Freire também chama aquela perspectiva ali de pedagogia do oprimido. Então, foi uma tendência, mas tudo quem é que é oprimido, um dia volta a ser opressor. E não está dentro daquela perspectiva lá. E horas que tem hoje a própria e aquele elite político e elite acadêmico de nós, eles se comportam como mensageiros nativos do Ocidente. Eles que têm uma visão própria. Não nunca constitui política para ter demandas próprias. Simplesmente não impõe vontade de nosso conhecimento nas pessoas. Para não constituir, enquanto intelectual, não tem que ter mostrar pessoas conceitos que não aprendem dentro da universidade, mas tem que ser aplicado nesses corpos, porque acho que não. Acho que não deve neutralizar aquela visão mais acadêmica e ser mais humanística, porque hoje me para o próprio Cabo Verde. Tem uma coisa muito importante que qualquer que seja partido que assume deve entender. Não tem formações todo disciplinares. A minha sorte é ter uma formação interdisciplinar. Então, nunca formado para mercado, me formado para ser alguém. Então, a grande pergunta que eu tenho que fazer é o seguinte: não se forma mão de obra ou não se forma ser humano? Só que hoje não é uma perspectiva global que é fodido, mas que até deixar não forma ser humano. Porque horas que não forma ser humano, o mercado está uma pausa. Questões econômicas está pausa. A boa minha máquina, a boa minha pessoa aqui. A mim é engenheiro. Não tem muita gente a vir e falar assim: a mim é engenheiro. A mim quando fica triste não fala assim: ele é engenheiro, ele é calguão. Ele é com a mãe, ele é com o namorado, ele é engenheiro. 4 anos de formação te define uma vivência. Ainda fica estranho que pessoas te afirmam para uma sociedade tem um pouco aquele status, aquela padronização e não te aceita ele. E ao que não aceita ele, você diminui nossa capacidade. Por isso, a mim que sabe o que é alguém. Então, mas você sabe aquela questão ali, essa está a ser cada vez mais aflorado. Esse jovem que você pergunta para nós europeu, é para o currículo de escola, certeza? Exatamente. O grosso do conteúdo é mais, também tem uma coisa ali que fala, um bocado, tem 100% de razão, que 99% de nós docente é formado no Ocidente, com um currículo um bocado ocidentalizado. Então, mas como Estado, eu nunca devia dar aquele passo de valorização, de estudo na história. Mas na história e na cultura. Exatamente. Porque tem um currículo para a cultura. Ainda recebo bailarinos lá de liceu, músicos, que também mas que têm uma noção dessa cultura. Porque tem um ensino artístico, de qualidade, estruturado. Então, não é um nível que tem estilo de matemática, por exemplo, que ele é preciso. Depois, sobre nossos símbolos. E me estuda Cabral, talvez, da África por alto, mas ali tem outro problema, e que Nelson Mandela nunca nos estudou como ser humano, mas como coisa de apartheid, como coisa antagônico. No mesmo período que símbolos, também se estuda como ser humano. Que só uma Cabral luta, Nelson Mandela passa 20 anos naquele dia. Bem ao fundo de ser vídeo, o que é que faz? Morgan, um filme grande, naquele programa 60 minutos, essa abordagem da questão de raça, de racismo, você pergunta, essa resposta é incrível. É incrível. Aquele homem fica, aquele grande jornalista fica parado. Então nunca pode fomentar pergunta com outros objetivos, que é mais objetivos. O Estado precisa investir na nova educação para cá ver mestre. De raiz. O currículo começa a mudar totalmente. Para mim, me estudar no liceu, vou estudar no liceu. Para quando falta, tinha um problema de integração, de acompanhamento. Esse é outro nível de ensino. Você estava perdido, você sempre, é quase, você tinha fim de liceu, tudo aqueles elementos identitários que viveu, você desaparece. Não está pegando na bom, não está falando mais, mas não tem que fazer uma aposta nos 2 pilares fundamentalmente no sistema de ensino, na qualidade e na relevância. Mas a mim tem introduzido claramente história e cultura cabo-verdianas para ser, de facto, estudado para as nossas crianças, para os nossos jovens, para os nossos adolescentes. E ali está pegando a questão de símbolo. A mim está o maior símbolo na história, que inequivocamente é Amílcar Cabral. Sim, que tem dúvida. Quer dizer, nós crianças têm que saber quem é Amílcar Cabral, qual é o percurso que faz, porque nós não somos um país independente e livre, mas não tem que ser o nosso país que vive na nossa idade ou na nossa adolescência num país livre e independente. Então, mas se uma criança que se quer fazer entende que ela é adolescente, jovem, não é que te valoriza o percurso que enquanto nação e país já não faz até hoje. Portanto, não só no apoio e projeto a futuro, para não ganhar, de facto, se não conseguir ter um olhar de valorização para a nossa história, para o nosso percurso, para o nosso caminhar.
Então, tipo, nós caminhar a trabalhar no tudo. Não pode concordar com tudo isso. Nós, em relação a símbolos, Cabral a relação a Cabral tem muito problema. Tem um problema de um tratamento muito politizado em relação a ele. Às vezes, de forma, as pessoas usam isso a desfavor, para desvalorizar essa dimensão que tem como político. Daqui foi preciso falar Cabral como um homem, primeiro. Claro. Só é. Mas o Cabral só é falado em termos políticos, percebe? E aquele que me sempre me ser aquele passo em frente. De alguma forma mais abrangente. Seja quem for, que partido que for. E suprapartidário. Cabral é uma figura nacional. Tudo. Agora, linda apenas interrupção, só para não hoje um comentário que está de uma pessoa que está seguindo live. Obrigada, Gil Tavares. Uma pessoa também te conhecer, não está mandando um beijinho lá para a Merca. A mim está vivo fora de ver, mas a mim está sentindo crioula 24 horas da minha vida. Minha língua está falando de cima quando empreende desde criança. Em China e obrigado, meus filhos falam crioulo, mesmo que eles nascem fora de Cabo Verde. Minha crioulo em primeiro lugar. É aquela questão de identidade. Esta que está no país, está na diáspora, mas está a fazer questão de flame em China, seus filhos falam crioulo, para poder ter sua identidade. Orivaldo Neves também. Orivaldo, obrigada. Semana passada participa conosco, hoje também nos agradece. Boa tarde a todos e obrigada por este momento. Minha pergunta é, por que na escola nos Espina Cultura cabo-verdiana não falamos sobre Cabo Verde, cultura e sociedade? Falamos mais da cultura europeia, falamos um pouco da cultura cabo-verdiana no terceiro trimestre. A nossa cultura é tão rica. Absolutamente. Acho que aqui não está tudo de acordo com o Orivaldo. Tudo de nossa intervenção ali exatamente sim, para defender. Era fácil. Vou falar de cultura cabo-verdiana, logo tenho que falar de cultura mundial europeia e africana. Como é? Tem na gênese, tudo que é cultura. Exatamente. Aí tu deve partir da cultura cabo-verdiana para você situar bem no mundo. Só é mais fácil vou fazer o contrário. O contrário é também restou um bocadinho. Exatamente. Acho que a minha dança é aquela que foi a estratégia. Prepara bailarinos tecnicamente, o técnico universal, mas a matriz, a funila, mas aquele técnico universal, tudo é cultura cabo-verdiana que se leva a cor. Acho que uma coisa importante no nota-se assim, é memória que se é constituído nos ensino. Por mais que nos está constitui uma visão local, quem que nos referência, quem que está constitui aquela visão. Então, é naquele sentido lá que nós também nos próprios livros didáticos. Exatamente. Entende? Quem que faz nos livros? Quem que dá no suporte? Então, estrategicamente, a ele te protagoniza mais dentro daquela escritura que ela ensinou. Ele tenta subalternalizar quem que é seu adversário. Então, nos livros didáticos é assim. Então, ele que te protagoniza a figura do africano dentro dele. Ele te protagoniza a figura europeia. E se sente essa troca de opiniões, essa intervenção, esses questionamentos, e trabalham para uma coisa, para a pátria, para o patriotismo. Um tátima independentemente de tudo. Tudo nosso, Cabo Verde tem ligação muito forte com o país. E até coloca esse país em primeiro lugar. Mesmo que a Caflã, mesmo que assumi-lo de forma clara, Cabo Verde geralmente te coloca sempre Cabo Verde em primeiro lugar. Não te lembra quando se estudava fora do país, na altura ainda que tinha universidade na Cabo Verde, sonho de tudo nosso era terminar a formação e voltar para Cabo Verde. Independentemente da oportunidade de explorar, não queria voltar. E geralmente o Cabo Verde não te crê estar na Cabo Verde. É por isso que nós imigrantes também sempre, tudo bem que essa oportunidade está bem. E ali, é claro que me estou a gostar de manter essa conversa com eles em muito mais tempo. E seguramente, já aprendi teu, que agradeço já aprendi teu. Não sei também, mas quem está seguindo, certeza, está muito satisfeito com intervenções de Mano Preto, de Alexandrino Lopes. Não te fica com o encontro marcado para uma próxima oportunidade, porque acho que nunca esgota o nosso tema. Acho que nunca esgota o nosso tema. Não queria mais uma vez agradecer a nós, profundamente, para a nossa participação, para a nossa partilha, para nos permitir me beber um bocadinho do nosso conhecimento, para aprender mais, para sair ali com mais conhecimento de identidade e africanismo, para nos partilhar também o nosso conhecimento, o nosso saber, a nossa experiência, a nossa vivência com todo alguém que está seguindo. E creio que foi uma satisfação e uma alegria. Está mais uma edição de fim de tarde com Janira. E não te prometo a volta próxima semana com mais pessoas tão interessantes, como Mano Preto com o Alexandrino. E que também pode partilhar conosco esses momentos. Nós continuamos a participar, nós continuamos a mandar questões, sugestões, perspectivas. E ouvindo a todos, envolvendo a todos, que não está conseguindo construir junto um Cabo Verde para nós tudo. Que é o nosso sonho, que é que nos luta a pé. Boa tarde para nós tudo.